Crianças, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre quem somos. Façam a leitura da página 101, 102 e 103, que está falando sobre a formação do nosso povo. Vocês estão vendo aqui a imagem, fotos de algumas crianças, não é isso? Eu peço para que vocês observem as características físicas de cada uma delas, a tonalidade da pele, o tom, o tipo de cores de cabelo, o formato dos olhos, o porte físico de cada uma delas. Quando vocês olham aí para essas imagens, para a foto dessas crianças, a gente consegue observar a diversidade que é a característica do povo brasileiro, resultado da miscigenação, isto é, da mistura de diferentes povos. O povo brasileiro, ele é resultado, a formação do povo brasileiro é resultado da miscigenação, que é a mistura de povos. Que povos são esses? Os africanos, os índios, os europeus, italianos que foram trazidos para cá, os coreanos, japoneses, alemãos. Se a gente falar logo de primeira, a gente lembra na nossa aula de história que quem habitava aqui no Brasil eram os índios. Com a chegada dos índios vieram os portugueses, não foi isso? Depois os portugueses trouxeram os africanos. Então a gente já vê aqui que de início os povos que forma a população brasileira logo de início da colonização do nosso país são os africanos, os portugueses e os indígenas. Então, vocês façam essa leitura, observe aí o que é miscigenação, que é a mistura de diferentes povos. Os diversos povos indígenas que habitavam aqui no Brasil, no nosso território, antes da chegada dos colonizadores, dos portugueses, as cerca de milhões de africanos que foram trazidos para cá e os europeus, como Tia Viviane falou para vocês. Na época que os portugueses chegaram aqui, existia uma grande quantidade de indígenas espalhados em todo o nosso território, que hoje conhecemos de Brasil. Hoje o censo, ele diz que existe 240 povos indígenas, e com uma grande quantidade de pessoas. A maioria desses indígenas atualmente moram na área rural. Vocês podem observar aqui as fotos desses indígenas, façam também a leitura. E a gente também vê que a partir de 1559 foram trazidos do continente africano os negros, os africanos, para cá, para trabalhar no Brasil, para servir de escravos para para a nação, para os portugueses. Então, diferentes tipos de milhões de negros vieram para cá, de grupos étnicos totalmente diferentes, com a cultura diferente, foram trazidos para cá, para o nosso país, e daí surgiu, né, a capoeira, as danças, o candomblé, o samba, o maracatu. E algumas dessas coisas da cultura desses indígenas e dos africanos, nós ainda utilizamos nos dias atuais. Os colonizadores indígenas, que foram os portugueses de início, nós aqui no Brasil fomos colonizados pelos portugueses, herdamos a sua forma de organizar o povoado, as cidades, a língua portuguesa, o cristianismo, a religião católica, o festejo de Natal, de festas juninas, que tudo isso vem da cultura portuguesa. Da Europa também vieram, a partir do século XIX, muitos imigrantes que se dedicaram em várias atividades agrícolas, e um deles foram os italianos, que vieram para cá, porque assim que acabou a escravidão, havia necessidade de mão de obra barata, e os italianos foram um dos descendentes que forma o nosso povo. Nos dias atuais, ainda existem as comunidades indígenas. Povos indígenas são os mais antigos ocupantes do nosso território, nós não podemos esquecer isso. A terra e as reservas indígenas geralmente são demarcadas hoje pelo governo federal e elas não podem ser comercializadas. Vocês estão vendo aí um pouquinho das fotos da comunidade indígena, como é que esse povo vive nos dias atuais. Os povos indígenas são muito diferentes entre si, tá? Alguns deles há traços que determinam o grupo no qual ele pertence. Não só as suas características, como também a sua língua.
a maneira de pensar, de festejar, de morar, de se alimentar, toda a sua cultura vai de acordo com aquele povo ali. É fundamental a gente respeitar as diversidades, respeitar os povos indígenas, respeitar a sua cultura, que é transmitida de geração para geração. E agora vamos conhecer um pouquinho sobre os quilombos. Na imagem aqui vocês veem um pouquinho das comunidades remanescentes de quilombos, que são formados por pessoas que se definem como quilombolas. Tem laços e parentesco e procuram manter as tradições, as práticas culturais, a maneira de viver dos seus antepassados, dos negros que viviam nesse local aqui, tá? Vocês estão vendo aqui essas fotos. Os quilombos são descendentes de antigos habitantes os quilombolas, né, que são os africanos que fugiam do trabalho escravo, que lutava contra a escravidão aqui no Brasil. Homens que se juntavam com... eles queriam ser livre e eles viviam, para poder vivendo nesse quilombo, eles viviam um pouco assim, a sua vida tinha em comum a vida indígena. Para os quilombolas, a terra é um bem coletivo, é um uso comum, é para todo mundo, pertence a toda a comunidade. O trabalho é realizado de forma conjunta, os quilombolas pensam dessa maneira. A maioria das comunidades quilombolas está localizada nas áreas de antigos quilombos que existiam no passado. Existem também aquelas que ocupam terras que foram compradas por africanos escravizados ou ex-escravizados também. Então, vocês estão conhecendo um pouquinho da nossa diversidade, um pouquinho do nosso povo e como foi a formação do nosso povo, as características, de onde vêm as características, tá?